Fala rapaziada, tá iniciando aqui mais um vídeo palpite para esse dia 10/5/2025, beleza? Aqui no Palpite do Mago, simbora para o primeiro jogo aqui desse sábado, beleza? Para esse sábado aqui separei alguns jogos. Primeiro jogo aqui na Espanha, La Liga, 35ª rodada da competição, jogo que se inicia aí às 9 horas da manhã. Resultado da partida entre o time do Valência versus o time do Getafe. Resultado, vamos aí de placar final 1-0, beleza? A favor do Valência. Valência para vencer ou empatar esse confronto, beleza? Valência jogando dentro de casa, acredito que não perca esse confronto para o time do Getafe jogando como visitante. Jogo que se inicia aí às 9 horas da manhã, beleza? Então, placar final: 1 Valência, 0 Getafe. Já no próximo palpite, agora também na Itália, Série A, 36ª rodada de competição. Jogo que se inicia agora às 10 horas da manhã. Nesse confronto entre o time do Como versus Cagliari. Para esse confronto, parte inicial da competição pela 36ª rodada, vamos aí no placar final de 1-0. Dupla hipótese, beleza? Casa ou empate, como com empate contra o time do Cagliari. Cagliari jogando como visitante, acredito que não vence esse confronto para o time do Como, jogando como mandante, beleza? 1-0 resultado da partida e dupla hipótese a favor da casa com empate. Já no próximo palpite, agora na Alemanha, Bundesliga, 33ª rodada da competição, jogo que se inicia aí às 10h30 da manhã. Nesse confronto entre o time do Werder Bremen versus RB Leipzig. Resultado desse confronto, jogo aí pela 33ª rodada da competição na competição da Alemanha, Bundesliga, vamos aí no placar final de 1-1, beleza? Dupla hipótese a favor do time que joga dentro de sua casa. Vamos aí de Werder Bremen com empate, beleza? Para o time do Werder Bremen jogando como mandante para não perder esse confronto contra o time do RB Leipzig. Mesmo o RB Leipzig sendo um time bastante forte, acredito que não ganhe para o time do Werder Bremen dentro de sua casa, beleza? 1-1 é o resultado, com casa ou empate para esse confronto aí pela 33ª rodada da competição da Bundesliga. E já nesse próximo confronto, jogo aqui na Espanha, La Liga, 35ª rodada da competição, jogo que se inicia às 11h15 da manhã. Para esse confronto entre o time do Celta de Vigo versus o time do Sevilha. Para esse confronto, o resultado da partida no possível placar agregado, jogo que se inicia às 11h15. Vamos aí de placar final 2-0, beleza? Celta de Vigo 2, Sevilha 0. O palpite desse confronto é de Sevilha para não perder esse confronto. Então, Sevilha para não perder esse confronto para o time do Sevilha, beleza? Outra opção aqui para esse mesmo confronto é de jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. Já no próximo palpite, agora também na Itália, Série A, 36ª rodada da competição, jogo que se inicia de 1h da tarde. Para esse confronto entre o time do Lazio versus o time do Juventus. Lazio jogando dentro de sua casa, Juventus como visitante. Para esse confronto pela 36ª rodada da competição, vamos aí de 2-1 placar final, casa ou empate a favor do time do Lazio para esse confronto contra o time da Juventus, beleza? Juventus jogando como visitante, Lazio como mandante. Acredito que o Lazio não perca jogando dentro de sua casa, então casa ou empate. Outra alternativa para esse mesmo confronto é a opção aí também de jogo acima de 1,5 gols, beleza? 2-1, caso empate, jogo acima de 1,5 gols. Já no próximo palpite, agora no Brasil, Campeonato Brasileiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Jogo aí que se inicia às 6h30 da noite. Para esse confronto aí entre o time do Grêmio versus o time do Red Bull Bragantino pela 8ª rodada da competição da Série A. Para esse confronto, Grêmio jogando como mandante, Red Bull Bragantino como visitante. Vamos aí no placar final de 1-0 casa, beleza? Dupla hipótese a favor do time do Grêmio.
Grêmio aí como mandante, acredito que o Grêmio não perca esse confronto jogando de sua casa com o apoio da sua torcida contra o time do Red Bull Bragantino, beleza? Então 1 a 0 é o resultado. Caso empate para esse confronto que se inicia às 6h30 da noite pela oitava rodada da competição no Campeonato Brasileiro, e 1 a 0 é o placar final para a partida, beleza? Já no próximo palpite ainda no Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, oitava rodada da competição para esse jogo do time do Mirassol versus o time do Corinthians. Corinthians aí jogando como visitante aí, Mirassol dentro de sua casa, jogo que se inicia às 6h30 da noite, no mesmo horário do jogo anterior. Para esse confronto entre Mirassol versus Corinthians, vamos aí no placar final de 1 a 1, beleza? Mesmo o time do Corinthians jogando fora de sua casa, acredito que o time do Mirassol não ganhe para o time do Corinthians, beleza? Então vamos de dupla chance aí para esse palpite a favor do time do Corinthians. Corinthians com empate. Acredito que o Corinthians não perca, mesmo jogando como visitante, é uma equipe mais forte, mais qualificada contra o time do Mirassol, beleza? 1 a 1 resultado. Já no próximo palpite aqui também do Campeonato Brasileiro, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogo que se inicia aí pela oitava rodada da competição às 6h30 da noite, também no mesmo horário dos jogos anteriores, para esse confronto entre o time do Vitória versus o time do Vasco da Gama. Para esse confronto entre Vitória versus Vasco da Gama pela Série A, jogo às 6h30 da noite, vamos aí de placar final de 1 a 0, beleza? Vitória jogando dentro de sua casa com apoio da sua torcida, acredito que não perca para o time do Vasco, Vasco como visitante, não, beleza? 1 a 0 é o resultado, com dupla hipótese a favor do time do Vitória para não perder esse confronto. 1 a 0 é o resultado para esse confronto, beleza? Vitória 1, Vasco da Gama 0. Já no próximo palpite, ainda no Brasil, agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogo que se inicia aí pela sétima rodada de competição às 6h30 da noite. Para esse confronto entre o time do Goiás versus o time do Coritiba. Coritiba jogando aí como visitante, Goiás aí com o apoio da sua torcida. Acredito que o Goiás não perca esse confronto para o Coritiba, beleza? Goiás ou empate para esse confronto, desse confronto da Série B, beleza? 2 a 1 placar final. Caso empate a favor do time do Goiás com empate. Outra alternativa para esse mesmo confronto, vamos aí de opção de jogo acima de 1,5 gols pela sétima rodada da competição. 2 a 1 caso empate e jogo acima de 1,5 gols. Já no próximo palpite, ainda no Brasileiro Série A, pela oitava rodada da competição. Jogo que se inicia aí pela 9 horas da noite. Para esse confronto entre o time do Flamengo versus o time do Bahia. Jogo duríssimo aí para o time do Flamengo, mas acredito que o Flamengo, mesmo jogando em sua casa, ele vai vencer esse jogo para o Coritiba, beleza? Para o Bahia. Flamengo versus Bahia. Acredito que o Flamengo vence esse confronto, beleza? 2 a 0 Flamengo contra o time do Bahia. Outra opção para esse mesmo confronto aí, vamos de opção de jogo acima de 1,5 gols. Então, Flamengo 2, Bahia 0. Já no próximo palpite, agora pelo campeonato da Série B, segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogo pela sétima rodada da competição às 4 horas da tarde. Para esse jogo do time do Avaí versus Atlético Goianiense. Para esse confronto, o resultado da partida no possível placar agregado para esse jogo que se inicia às 4 horas, 16 horas, 4 horas da tarde. Para essa partida, vamos aí no possível placar final de Avaí 2, Atlético Goianiense 0. Dupla hipótese a favor do time da casa. Avaí jogando dentro de sua casa, acredito que não perca. E o possível resultado final para o confronto é de 2 a 0 a favor do Avaí com um empate, beleza? Próximo palpite ainda no Brasileirão, Série A pela oitava rodada da competição, jogo que se inicia aí às 4 horas da tarde. Para esse confronto entre o time do Fortaleza versus o time do Juventude. Para esse confronto entre Fortaleza versus Juventude, jogo pela Série A, oitava rodada da competição às 4 horas da tarde. Vamos aí no placar final de 2, Fortaleza, Juventude 0.
casa para vencer é a opção para o Fortaleza vencer esse confronto. Outra opção aí é de jogo acima de 1,5 gols, beleza? Juventude jogando como visitante não vai arrumar nada, nem um empate, beleza? Acredito que o Juventus, a Fortaleza vença, beleza? Essa partida. Já no próximo palpite, agora na França, pela Liga 1, 33ª rodada da competição. Jogo que se inicia às 4 horas da tarde entre Rennes versus Nice. Para esse confronto, jogo às 4 da tarde pela 33ª rodada da competição, jogo na Liga 1 da França. Para esse confronto, vamos aí de 2-1, Nice ou empate, ou seja, dupla hipótese a favor do time que joga fora de sua casa. Mesmo jogando fora de sua casa, acredito que não perca esse confronto, beleza? Então, Nice com empate, 2-1 é o placar. Outra opção para esse mesmo confronto é de jogo acima de 1,5 gols, beleza? Pela 33ª rodada. No próximo jogo agora pelo país da Espanha, La Liga. 35ª rodada da competição. O jogo aí também às 4 da tarde. Para esse confronto entre o time do Atlético de Madrid versus o time do Real Sociedade. Para essa partida, jogo aí pela 35ª rodada, vamos aí no possível placar final de 2 Atlético de Madrid, Real Sociedade 0. Então, casa para vencer a opção a favor do Atlético de Madrid para vencer esse confronto. Outra opção para esse mesmo confronto, vamos aí de jogo acima de 1,5 gols, beleza? 2-0. Casa vence e jogo acima de 1,5 gols são as opções para esse confronto contra o time do Real Sociedade. Já no próximo palpite agora também na Espanha, La Liga, pela 35ª rodada da competição. Jogo que se inicia de 1h30 da tarde. O último palpite desse sábado para esse jogo do time do Girona versus Vila Real. Para esse confronto, o jogo do Girona jogando dentro de sua casa, Vila Real como visitante. Para esse confronto, possível resultado final, mesmo jogando dentro de sua casa, acredito que o Girona não vence esse confronto para o time do Vila Real, beleza? Vila Real com empate para esse confronto. 2-1, placar final, fora ou empate, é a opção para esse jogo. Outra alternativa é de jogo acima de 1,5 gols, beleza, tropa? Bom, rapaziada, se for os palpites, já peço a você que dê seu like, inscreva-se para estar ajudando e fortalecendo, fazendo o canal crescer.